Irmãos, está aqui o folder. Os irmãos perceberam aí, receberam no grupo, o Espírito clama, Abba, Pai. Inclusive tem não sei se os irmãos mais diligentes perceberam que tem um B a mais aí, né? Acho que não foi um erro do editor, foi proposital, na verdade, né? Aí um B a mais, porque é a expressão aramaica, né? Acho que é Abba, que significa pai, numa maneira mais íntima. Então, e ali está pai em grego, que o termo que o Josué no início aqui falou, papai, né? Paizinho, né? Ele usou essa expressão. Irmãos, esse texto, essa passagem mexeu muito comigo esses dias, e uma das razões que fizeram, o Espírito me levou a pensar e refletir sobre esse texto foi nas conversas que rolaram no grupo e a música que o irmão Rodolfo estava cantando um dia desse. Eu até conversei com ele, que, se eu não me engano, o nome da música chama-se Eu Sou Teu Pai. E aí, aquilo não saiu do meu coração e, de modo, eu tive que debruçar para refletir sobre isso. E os irmãos podem acompanhar comigo em Gálatas, capítulo 4. Vamos ler aqui do verso 1 até o verso 7, que é onde a gente vai partir a nossa reflexão nessa manhã. Os irmãos podem acompanhar no telão, Gálatas, capítulo 4. Diz assim o apóstolo Paulo: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Graças a Deus. Que maravilhoso o discurso de Paulo aqui, falando aos irmãos, aos Gálatas, e falando conosco também. Irmãos, esse texto tem o versículo que foi colocado como extraiu aqui o tema da mensagem, o verso 6. É nesse ponto que eu quero concentrar aqui a ministração, falar um pouco de proximidade, intimidade. Se você perceber, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão que para o pessoal do seu tempo era como que Abba era uma expressão dizendo de uma criança que de algum modo ele balbuciava para o seu pai, os seus pais, uma relação de muita intimidade. E se você perceber, ali diz que o Espírito clama. É uma expressão muito forte que Paulo usou. E alguém poderia perguntar, mas o texto diz, se você olhar aí, desde o início, ele já fala que o herdeiro é menor. Se é um herdeiro, é um filho. E depois ele diz, porque sois filhos? Ele está dizendo que nós somos filhos. Agora, por que o Espírito clama? E o Espírito do seu Filho foi enviado e clama, Abba, Pai. Se você é filho, alguém poderia perguntar, mas se eu sou filho, por que esse clamor que nós tenhamos Pai? Que nós possamos falar papai, como o Josué falou, paizinho. O que isso tem de clamor? Por que esse clamor? Por que o Espírito está dizendo isso? Irmãos, e aqui eu vou colocar mais adiante um ponto. A crise nos relacionamentos entre os filhos e o Pai Celestial. Há um problema aqui. O apóstolo está colocando que há um problema. Não é uma questão apenas de ser gerado por Deus, de Deus ser o Filho de Deus. A questão é de que precisa desenvolver uma intimidade, um relacionamento com Deus. Você precisa conhecer o seu Pai. Ninguém pode amar aquele que não conhece.
é uma limitação humana. Você não consegue desenvolver algo com aquele pelo qual você não tem proximidade. E aqui houve a queda dos judeus, porque os judeus, eles não compreenderam isso, sendo Deus Pai deles por eleição, tendo colocado eles como povo exclusivo para um propósito em que falharam. Eles simplesmente pensaram que eles eram exclusivos no sentido de que Deus era o Pai deles e eles eram únicos filhos de Deus no mundo. Sendo que, na verdade, o Pai levantou eles como uma espécie de um filho mais maduro, para que pudesse, de algum modo, alcançar os mais imaturos nesse mundo. Mas eles não souberam carregar a luz divina, e eles não souberam proclamar as virtudes de Deus, e no meio de toda infidelidade, eles, infelizmente, trouxeram o opróbrio a Israel. Quando, na verdade, Deus teve que levantar vários profetas assassinados, para que eles pudessem, de algum modo, refletirem na conduta deles, e nem mesmo enviando o filho, eles conseguiram demover dessa ideia. Eles preferiram criar um arcabouço teológico, criaram centenas de mosteiros, eles criaram regulamentos, mais de 600, eles fizeram tudo o que você pode pensar que Deus não pediu, sendo simplesmente o que Deus queria, que eles tivessem proximidade com Deus, e que eles entendessem que Deus era o Pai deles, e de que eles eram o filho mais maduro, pelo menos deveriam sê-lo, para com aqueles que você tem que ter mais paciência, os imaturos. É como a relação de casa, irmãos. A pedagogia humana, ela está aí. Tudo que a gente vive e toda a nossa experiência é apenas uma pedagogia de coisas espirituais. Se você parar para refletir, numa casa você tem irmãos, um mais velho, um mais novo. O mais novo não compreende o mais velho acha que o mais novo não sabe como caminhar, e no fim, eles têm muitos conflitos, e há muita rejeição entre eles, muitas vezes, porque não compreenderam. E aqui o texto fala que havia esse tempo da menoridade. O apóstolo Paulo, ele faz uma relação entre o escravo e o filho herdeiro. E aqui no texto, você vê no verso 1, ele coloca que o herdeiro é menor. E ele diz que não há diferença entre o herdeiro e o escravo, porque eles estão em igualdade de condições. Por quê? Ambos não poderiam usufruir da herança, não poderiam tomar posse, não poderiam, de algum modo, conduzir aquilo, porque ainda estava sob a tutela do pai. E aí ele diz o seguinte, que o filho sendo menor, ele não tem a capacidade, a maturidade para, de algum modo, poder exercer a liderança, a condução daquilo que era tão importante, a riqueza do pai. Aqui está falando de coisas materiais, irmãos, mas Paulo, no verso 3, vai ver que ele vai fazer um comparativo espiritual com isso aqui, uma relação. E qual é a riqueza do pai que nós temos por herança? Os irmãos sabem quais são as riquezas de Deus para os filhos? Você já parou a pensar nessa riqueza do pai? Porque os homens pensam muito em riquezas no aspecto terreno, né? Eles olham, nossa, aquela herança que vou receber, eles brigam, se matam, eles se separam, famílias se dividem por uma riqueza material. E tem um autor de um livro de Miseráveis que ele fala uma frase fantástica. Ele diz assim que há pessoas no mundo que são tão miseráveis, mas são tão miseráveis que apenas o que eles têm é dinheiro. E isso, mas como assim? Porque você está lutando por mesquinharias, coisas que estão dividindo as pessoas, quando na verdade essas coisas, elas deveriam ser uma grande graça para abençoar os outros. A grande luta e perseguição que as pessoas tinham que ter era para, obtendo posse dessas coisas, poder abençoar o próximo. Essa deveria ser a visão, como um mordomo. Então, se nós estamos falando das coisas materiais e as espirituais, que Deus lhe deu uma grande riqueza, essa riqueza é somente para você? Porque aqui se matam pela riqueza material, porque é meu. Olha a expressão, é meu. Quando, na verdade, a preocupação com o próximo, ela passa de largo. E aí a questão é o seguinte, toda riqueza que você é herdeiro, é somente para você?
Será que aquilo que você recebe de Deus, toda graça, todo conhecimento, todas as riquezas espirituais, nas regiões celestiais, tudo aquilo que você pode prover, agora você pode, provar aqui, que você pode receber, se apropriar, é somente para você? Os irmãos Gálatas aqui, eles tinham um problema. O problema de Corinto era um problema que eles pegavam, por exemplo, os dons do Espírito que eles receberam, um dom do Espírito. Paulo teve que escrever a carta e no capítulo 13, ali no capítulo 12 para o 13, por exemplo, ele falou assim, olha, eu tenho que apresentar para vocês uma coisa que vocês esqueceram, que desde que eu prego para vocês, eu venho falando deste, que é o amor, que João tanto fala, o apóstolo do amor. Ele fala assim, olha, há um caminho sobreexcelente, há um caminho mais excelente, um caminho muito maior que vocês devem enxergar. E vocês, por causa do egoísmo de vocês, por causa dessa visão turva de vocês, vocês estão, por exemplo, pegando os dons que o Espírito deu graciosamente para o coletivo, para servir o coletivo, e vocês estão achando que esses dons são para vocês, para orgulho, para exibicionismo, para isto, para aquilo, e há muita confusão entre vocês, há muita contenda, porque vocês se esqueceram que todo dom, tudo que você recebe, aí tem a sua família, tem tudo, o seu trabalho, tudo isso, irmão, na verdade, ele está subordinado, ele está debaixo desse caminho sobressalente que é o amor. Sem o amor, queridos, tudo que você fizer não tem valor algum. Pode ter aplauso dos homens, pode ter consideração, pode ter placa, prêmio Nobel, tudo isso, sem amor nada disso resolve nada. No mundo espiritual, o amor é o fundamento principal, não existe nada. E a pergunta é, neste mundo você consegue várias coisas sem o amor. O aplauso, tudo que você quiser, pode ser, conseguir tudo. Fala assim, esse homem tem tudo, eu diria, ele não tem nada. Nada ele tem. Porque aqui é uma coisa cosmética. Você está aqui e tudo é muito líquido, muito volátil. As pessoas, elas, por exemplo, estão inquietas, elas não sabem mais o que fazer, elas querem alguma coisa que permaneça dentro delas, elas querem, é o que o Alexandre esteve pregando, né, falando sobre aquele vazio que há nas pessoas. As pessoas querem coisas duradouras, mas na verdade se comportam de coisas muito voláteis, é tudo muito simples, muito rápido, é tudo muito descartável, é tudo muito, não há uma luta por aquilo que tem valor, não querem nenhum relacionamento duradouro, não querem nada que consiste, não querem labor por aquilo que vale a pena. Por exemplo, a sua família vale a pena. Todo labor que você tem pela sua família vale a pena, se é feito com um coração em amor. No reino de Deus, queridos, é uma máxima. O amor, ele sempre vai te levar a considerar o outro em serviço. E tanto é que o ego humano, ele construiu uma visão equivocada de que quando no jardim do Éden o homem entendeu que ele seria um Deus, porque na concepção dos homens um Deus deve ser, o que Deus deve ser? Servido? Ou servir? O que você acha? Na nossa concepção humana, Deus deve ser servido ou deve servir? Hã? O que diria? Se a gente fizesse uma enquete assim, vamos abrir uma enquete aqui, gospel, é o seguinte, Deus, ele deve ser servido ou deve servir? Servido? E se você falar que o nosso Deus deve ser servido e ele serve? Porque o Deus pagão, o Deus grego, ele é servido apenas. E geralmente por concepções egoísticas, porque esse Deus grego, por exemplo, você pode fazer alguma alteração no caráter dele, de repente, né? Você consegue ainda, porque ele é um Deus que você que concebeu, né? Então você pode fazer uma pequena alteração ali e tal, para ajeitar os tempos, né? Era assim, agora não é mais assim. É como os costumes, não é assim? Os costumes, né? Por exemplo, muito tempo atrás, anos 70, por exemplo, alguns pastores falavam, por exemplo, que a pessoa assistir televisão era um pecado. Eles diziam. Mas esses mesmos, por exemplo, hoje assistem, né?
não é? Então houve uma pequena alteração ali, né? Vão alterando com o tempo e tudo mais. Por quê? Porque isso não é verdadeiro, né? Não é algo real, né? Deus não pode ser modificado. Deus é um ser imutável. Mas se Deus, os deuses alá gregos, os deuses pagãos, eles são servidos para algum interesse egoístico, geralmente para aplacar alguma coisa, para nos dar alguma coisa, para nos tirar alguma coisa, você faz essa barganha com ele. Mas com relação ao divino, ele é o maior exemplo de doação. Ele se deu, ele criou, ele é imanente, ele está em tudo, ele age por meio de todos. Até daquele que você fala, por exemplo, que é um ateu, ele está agindo. O cara não sabe, por exemplo, ele fala impropérios, às vezes em nomes, coisas que eles falam do que não entende. Jesus, por exemplo, ele disse na cruz, para aquele pessoal que estava ali crucificando, todo mundo sabe que aquilo é uma injustiça, uma crucificação. Eu digo, quando falo sabe, no sentido nós aqui que temos escrituras, temos o conhecimento, sabe que aquilo foi um julgamento injusto. O justo juiz sendo julgado pelos injustos, crucificado. Isso não tem menor cabimento. Até no âmbito jurídico, nas escolas de faculdade de teologia, tinha um professor de direito, tinha um professor que ele tinha uma aula só para dizer as ilegalidades do julgamento de Jesus, só para você ter noção. Até no campo jurídico, eles percebiam que tinham muitas ilegalidades. Mas que novidade é essa? Só que os homens maus que assim fizeram com Jesus, eles entendiam, nós estamos tirando daqui um problema para nós. Mas quando você lê os textos, Jesus falando assim, olha, não rapaz, eu dou minha vida, eu que dou, ninguém tira, eu estou dando a minha vida pelos meus amigos, por mim, por você, cada um que está acompanhando, eu vim dar a minha vida, eu vim dar aquele exemplo de doação, eu vim dar o exemplo maior que vocês humanos podem perceber, que é o quê? É dar a vida por alguém. Não tem nada maior do que isso para os humanos. Mas nessa vida terrena aqui, mas a doação dele vem desde que quando ele se encarna ao mundo, desde quando ele decide vir, ali é o seu morrer, morre para que possa nascer, é a morte que gera vida, é a doação que multiplica e que cria e que preenche, que faz tudo. Ele é o maior exemplo de servir e ele é o Deus maior. Tanto é que no capítulo 13 de João, ele simplesmente pegou lá aquela toalha, se cingindo ali naquela toalha, como se dissesse, olha, a verdade é isso que ela te faz ela te prende, ela vai te constranger, ela vai te trazer algo ali, um aperto. É como se você, a verdade ela é algo, lá diz, se não me engano, no Antigo Testamento, falando que é como se fosse mel à boca, né? Diz uma expressão assim, mas ela é amarga ao você ingerir, que a verdade ela vai te esvaziando, ela vai te apertando a ponto de que é algo bom. Com a boca as pessoas dizem, é bom, isso é a verdade, mas elas precisam se cingir daquela toalha que fazem com que você se aperte, porque o caminho é estreito, você precisa se esvaziar para caminhar nele. Então, esse ponto, o mestre, ele falou, olha, eu sou o maior, por ser o maior, eu estou servindo os menores, mas os menores devem servir uns aos outros. E aí, nesse reino de Deus, o que é menor, ele acaba servindo o maior. Mas por quê? Porque o maior deve ser servido, essa é a percepção. Só que ninguém é maior do que aquele que é o maior de todos. E se o maior de todos é sempre serviço e doação, como aqueles que estão abaixo dele não podem servir. É isso que ele estava dizendo. Então, se você se faz maior e serve, aquele outro que é servido se tornou maior. Mas no final das contas, como ninguém é maior, todos servem a todos. Porque esse é o reino de Deus. E quem não quer servir no reino de Deus não compreendeu a mensagem do Evangelho de Jesus. Não compreendeu nada. Assim como quem não quer perdoar não compreendeu nada do ministério de Jesus. É o ministério da reconciliação. E o Evangelho, ele é maravilhoso, queridos. Quando você olha aqui no texto, no verso 2, ele fala que
As pessoas que viviam no tempo da lei, na menoridade, eles estavam debaixo de tutores e curadores. Pessoas que ali guardavam a criança, outros ali administravam suas heranças, os posses, e eles estavam debaixo disso. Mas diz o texto, assim, olha a comparação de Paulo, assim como acontece no tempo dos romanos, em que, por exemplo, diferente das culturas gregas e judaicas, a criança no tempo romano, ele só adquiria a maioridade por uma determinação do pai, quando o pai entendesse que ele era um filho maduro. Parece um pouco o que Paulo está querendo dizer aqui, porque ele fala que havia um tempo aonde o filho, olha o verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo. Olha, um tempo de plenitude. Que tempo é esse? O tempo em que Deus enviou seu filho. Um tempo pré-determinado por Deus. O pai falou, não, agora é o tempo de enviar o filho. O tempo da maturidade chegou. Os meus filhos precisam receber o espírito do filho, no sentido de que eles precisam, de algum modo, compreenderem que eles são também filhos. Eles precisam de um espírito que clame por mim. Por quê? Porque quando você lê o Antigo Testamento, amados, você percebe que Deus tem ali cerca de, não chega nem a ser 20 versículos, por exemplo, que Deus é chamado de Pai. Você tem um problema. O que percebe que para os judeus, isso era uma questão do nome de Deus, aquela coisa toda, eles tinham uma religiosidade muito grande, a ponto de que tudo isso que eles tinham não faziam com que eles se aproximassem de Deus, entende? Toda religiosidade, ela causa um problema, porque você acaba não tendo uma intimidade com Deus. É aquela visão do filho pródigo. Os irmãos conhecem bem a história. Você lembra que tinham 2 irmãos lá na história, o mais velho e o mais novo. O mais velho ali, Jesus contando a parábola, ele coloca o quê? Ele coloca aquela parábola nasceu porque, ao estar comendo com pecadores, na visão dos judeus, escribas, eles ficavam murmurando, Jesus está comendo com os pecadores. Aí Jesus falou assim, opa, peraí, deixa eu ensinar aqui. Aí ele vai contar a parábola. E na parábola, para os ouvintes imediatos, aquele irmão mais velho eram os escribas e fariseus. Na verdade, era a figura, se você pegar lato senso, não é uma extrapolação, mas ele seria um religioso. A figura do mais velho é a figura de um religioso. A figura imediata é os escribas e fariseus que estavam murmurando para Jesus. Jesus está contando a parábola. E aí, aquele mais moço, ou seja, que tem uma relação ali aparentemente mais imaturo, que a relação ali, aquele mais moço seria um filho mais imaturo, ainda por ser jovem, teoricamente seria a ideia de Jesus. E ele coloca o quê? Que aquele lá seriam os pecadores, os tais pecadores que na parábola os escribas e fariseus, eles rotulavam como os publicanos, como as meretrizes, eram algumas categorias específicas. Esse daqui, a lato sensu, seriam os gentios. Para Jesus, essa é a visão da parábola. Mas o mais velho, se você olhar para ele, você percebe de que ele tinha uma relação de serviço com o pai, que era a relação dos judeus. Vamos servir a Deus, vamos servir, vamos cumprir os regulamentos, vamos fazer um serviço. Só que, como é bem contado aqui, sempre, essa parábola é muito falada aqui, o Alexandre, todo mundo fala, diz o quê? Que lhes repartiu a herança. Ambos receberam da herança. O que significa isso? De que ambos tinham um problema de coração. Ambos não tinham uma relação com o pai. Esse é o ponto. A relação com o pai tinha uma crise. E essa crise de relacionamento com o pai é que você percebe que é o problema da humanidade. E o filho mais velho ali retratado, ele tem um comportamento, igual um dia desse eu estava aqui na sala dos adolescentes, né? E aí, para fazer um exemplo dessa questão aí do filho pródigo e tudo mais, aí me veio à mente o seguinte, que eu contei para o pessoal que estava lá. Imagina que o seu pai, eu usei um exemplo de alguns jovens, imagina que seu pai te deu ali um dinheiro, um recurso para você ir em uma mercearia, comprar algumas coisas. E a pergunta para o jovem é o seguinte, o seu pai, quando ele faz isso, ele está preocupado com a família? Concorda? Ele sim.
de algum modo, parece ser um sinal de amor à família. Ele está preocupado em prover à família um alimento. Não, sim, tá. Quando você vai comprar o alimento, tem duas formas de você ir. Ele ficou olhando, como assim duas formas de ir? Para mim só tem uma, né? Ir lá, né? Como assim tem duas formas de ir? Não é o caminho, mas é a forma como o seu coração pode atender essa solicitação do Pai. Como assim? Você pode comprar preocupado que você está fazendo um serviço e de que algum modo você tem algum mérito, e por ter algum mérito, talvez seu pai teria que te tratar melhor, te dar uma mesada, te dar alguma repercussão, né? Geralmente econômica que esperam, né? Então, ele vai me tratar porque eu fiz um serviço à casa. Eu estou cooperando na harmonia da casa. Mas esse é um modo equivocado de se fazer. Teoricamente, é um modo pelo óculos do egoísmo. Pelo astigmatismo visual que a pessoa tenha espiritual. Ela está com astigmatismo, ela não está distorcendo, não está compreendendo a visão do Pai. E aí o que ele faz? Ele fez. Mas ele fez o trabalho, o serviço? Fez. Mas era o que o Pai queria? Não. O que o Pai queria e o que o Pai esperava? Não, mas ele fez. Não, sim, ele fez. Mas ele não fez. Como assim? Não estou entendendo mais nada. Esse Marquinhos é doido. Ele fez ou não fez? Não, ele não fez o que o Pai queria e esperava no seu coração. O que o Pai quer é uma relação de harmonia, de cooperação, de amor pela casa, pelo reino, por ele. E aí a criança poderia, o jovem poderia ir e falar assim, não, eu vou atender meu pai. Por quê? Porque isso é bom para a casa. Isso está provendo a minha casa, ele está cuidando de mim, ele está cuidando da casa, dos outros que estão na casa, ele ama a família, e a família precisa cooperar uns com os outros. O irmão mais velho da parábola, ele tinha que, de algum modo, ter uma relação com o pai, porque sem a relação com o pai, se você não tem essa visão do pai, você não pode ver o seu irmão como irmão. Esse era o problema espiritual do filho mais velho. Ele simplesmente não aceitava o fato de que aquele irmão pudesse ser o seu irmão, ainda que imaturo. Está vendo o problema que eu falei do início dos relacionamentos na casa? É a mesma reprodução, só que é uma reprodução humana das relações. Mas por que na sua casa você tem paciência com seu filho? Já parou para pensar isso? Estou falando a grosso modo, tá? Nem todos os pais estão mais paciência, né? Tem uns 90%, tem uns 10% ali, igual na ergonomia, tem sempre uma variação, 10% que não pega todo mundo, né? Mas tem uns 10% que chuta o balde, que não sei o quê. Mas, via de regra, não tem uma certa compreensão, uma complacência, um amor, uma paciência, porque é o quê? É o seu filho. Você enxerga ele como? Isso muda tudo, queridos. O olhar, ele muda quando o coração muda. Quando você se aproxima do Pai, quando você se relaciona com o Pai, vai mudando o seu olhar. É por isso que o Espírito está clamando. Lá, Gálatas, Paulo escreveu. Por que ele clama? Porque um clamor, queridos, o que é um clamor? Você já viu alguém quando está em uma grande dificuldade? Você acha que ele fala o quê? Eu falo, Líbia! Você fala assim, Líbia, por favor, vem cá. É assim que fala quando está com clamor? Quando está com clamor, como é que é? Líbia, por favor, Líbia! Há um senso de quê? De urgência, de necessidade. Um senso de quê? De dependência. Que quem clama é só quem está aflito e quem sabe que o outro que é clamado pode ajudar. Você não clama para quem não pode te ajudar, querido. Se você está aflito aqui no desespero, você vai clamar para uma criança de 5 anos te ajudar? De tirar daqui e fazer alguma coisa, uma criança de 5 anos? Você não vai. Mas se você não clama ao Pai, é porque você ainda não tem uma confiança grande no seu Pai. Alguns, por exemplo, pensam que são órfãos, mas eles têm um Pai, o Espírito está dizendo, Abba, Pai. Há um Pai. Você não está sozinho, querido. É importante a gente entender isto.
E seguindo, amados, esse clamor que há do Espírito dentro de nós ecoando, é um clamor que ele vai se seguindo ao longo do tempo. Estava na boca dos profetas, estava nos pais da igreja. Todos eles, de algum modo, estavam transmitindo esse clamor, essa necessidade de se aproximar de Deus e enxergá-lo como Pai. Muito mais que se aproximar de Deus, é enxergá-lo como um Pai. E esse ponto é fundamental aqui do que eu estou dizendo. Tanto é verdade que pedi para os irmãos colocarem um texto aqui, ó como os judeus poucas vezes tinha no texto da Bíblia hebraica sobre o Pai. Deuteronômio 32, 6. Olha o que diz aí. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. O negócio estava tenso aí, né? O negócio estava bem direto, né? Povo louco e ignorante, hein? Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez, te estabeleceu, falando para Israel. Mas você percebe que ele está falando de pai, mas em seguida ele está falando de quê? Te adquiriu, te fez, te comprou. Ele está falando um pouco do âmbito da eleição. Você foi um povo que eu levantei, mas você se tornou um povo louco. A loucura, vocês beberam da loucura, estão embriagados, estão andando de noite, tropeçando, e vocês deviam estar andando de dia e sendo luz. Mas olha a narrativa aqui. Outro texto, irmãos. Jeremias 3,4. Vou usar só 2 para ilustrar aqui. O problema da crise de relacionamento. E os filhos maduros, porque Israel era para ser um filho maduro. Quem hoje é para ser o filho maduro? Quem que vocês acham que hoje é para ser o filho maduro? A igreja. Eu e você. Então, esse exemplo é para a gente dizer, quem está de pé, cuide-se para que não caia, diz o apóstolo Paulo, né? Está aqui, ó. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo, Pai meu, tu és um amigo da minha mocidade. Vocês percebem, irmãos, que ele está falando Pai meu. Né? O profeta está dizendo, vocês dizem Pai meu. Os irmãos, os israelitas, vocês dizem Pai meu, tu és um amigo da minha mocidade. Falando de amizade ali, de companheirismo. Mas, ainda assim, o povo tinha um grande problema. Porque aqui, onde está sendo dito isso, querido, é um contexto onde o profeta está descendo a lenha sobre a infidelidade de Israel. Então ele não está muito animado, não. O profeta está assim, muito decepcionado com o que está acontecendo em Israel. Isso é para vocês terem uma noção, irmãos, do problema da crise. E quando você olha essa crise, a gente tem que voltar um pouquinho ali no Gênesis para entender um pouco de onde surgiu isso, esse problema de relacionamento entre os filhos e o pai. Vocês lembram no Gênesis que o capítulo 1 e 2 fala sobre Deus criando. Deus cria, no verso 1, todas as coisas. No capítulo 2, ele ali coloca ali especialmente o homem, ele dá um enfoque. E, como foi pregado até recentemente, Alexandre comentou alguma coisa sobre isso, Deus descansou, né? Vocês lembram da mensagem do repouso? O lugar de repouso? Deus descansou. Os irmãos lembram o que foi que o Alexandre falou aqui? Vamos ver se os irmãos lembram ainda. Como é que sentido que Deus descansou? Satisfação. Boa. Os irmãos estão refletindo aí, estão gravando aí. Satisfação, né? É uma autossatisfação. Deus está satisfeito. Uma obra realizada. Como ele mesmo colocou, você só fica satisfeito depois que ela está concluída. Logicamente, ali, naqueles versos, você tem meio que um paralelo, porque o que é colocado ali no capítulo 1, de algum modo, você vai ver depois do capítulo 22 do Apocalipse. Deus criou os céus e a terra, perfeição ali dos céus e a terra. Depois ele fala de novos céus e nova terra, um estado de perfeição. Mas entre o capítulo 3, quando começa o capítulo 3 tem um mas, né? O porém, ali há um hiato na história humana. Tem uma brecha. Ou como o Alexandre gosta de dizer, é o drama da existência humana. Não é isso, Alexandre? É o drama da existência humana.
capítulo 3 ao capítulo 21, não é isso? Capítulo 3 ao 21 tem esse problema acontecendo na humanidade. E ali começa a crise dos filhos de Deus. Eu estou chamando de crise, é uma expressão, mas na verdade a gente poderia chamar isso de quando adentrou o pecado no coração, no mundo. A crise seria a desintegração humana. Os filhos tiveram um problema com o pai. É que eu estou falando muito dessa questão do pai, da família, numa linguagem, a crise. Não há crises, há uma crise. E os filhos, eles agora não conseguem mais perceber, há uma dificuldade de percepção de que eles têm um pai. Parcialmente na humanidade você percebe isso, as pessoas não têm uma clareza de quem é o seu pai. Por quê? Porque no capítulo 3, você tem ali o quê? Você tem a história de duas árvores, é uma ilustração meio pedagógica, né? Uma coisa assim, meio de criança, praticamente ali. Você tem duas árvores, tem duas vozes, você tem uma serpente e você tem Deus falando. Uma serpente que fala, Deus falando, duas árvores e duas vozes. E aí, quando você olha para aquilo, você começa a pensar, mas essas duas árvores, você tem a árvore da vida enquanto um símbolo de Cristo. A vida eterna ali é um símbolo. E aí você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, que de algum modo está simbolizando o ego, o nascimento do ego, o surgimento do ego, que consome toda a humanidade. O que é nominado nas escrituras como pecado, hamartia. Ali a humanidade começa a errar o alvo, ela começa agora a não depender mais de Deus. Mas se na árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem adquiriria a capacidade de entender, e aí você vê que a relação ali, o enfoque do escritor é na dependência. Por isso que o Alexandre muito bem ensinou há muito tempo atrás, até escreveu ali sobre isso, é que ali você tem que compreender que o autor está querendo dizer o seguinte, que há um enfoque sobre a questão decisória do ser humano. Ali é um drama da decisão humana. E quando ele coloca naquele ambiente do jardim, bem bonito, aquela coisa toda, você percebe que ele tinha que escolher a relação de dependência que ele teria na sua existência. Ou depender da árvore da vida, ou depender da árvore do conhecimento do mal. Como assim depender? É porque a relação de comer, quando você se alimenta de algo, tem uma ideia de subsistência. Você depende de comer. É isso que o autor está querendo dizer. Mas quando ele adquirisse o conhecimento, não era o problema em si, mas era o fato de ele, na cabeça dele, a ilusão de que ele iria depender do seu próprio conhecimento. Esse era o problema, a dependência. E aí, quando aquele filho ilustrado ali na pessoa de Adão e Eva, era a humanidade ali ilustrada naquela figura ali, você percebe que os filhos, depois daquilo, eles não tiveram mais uma relação com o pai. Aquele que deveria ser alguém que obteria o conhecimento para se relacionar com o pai, para ter mais profundidade no relacionamento com o pai, esse agora se distancia do pai. E aí Jesus, quando conta a parábola, você vê, eles estão dentro da casa do pai. Ou seja, há uma relação próxima, Jesus está dizendo assim, no sentido de que eles estão ali juntos com o pai, mas não há proximidade, não há intimidade. Porque é como se você abstraísse o seguinte, o Espírito de Deus está em você. É próximo, não é? Ele está dentro de... Paulo até fala, olha, ele não está longe de você. Quem subirá aos céus para descer o Cristo? Quem descerá para ressuscitá-lo dos mortos? Ele fala assim, a palavra está perto de você, na tua boca, no teu coração. Ela está aí. É como a ilustração do jardim. Você está na casa do Pai. Ou da parábola, né? Você está na casa do Pai. Dá uma ideia de proximidade. Mas os filhos tinham uma intimidade com o Pai, relacionamento? Você percebe que o relacionamento dos filhos na parábola não era a ponto de você querer a herança do pai. Querer a herança do pai era um insulto. É como se ele tivesse assim, para mim é tão indiferente esse pai, que para mim se ele tivesse morto, tanto faz. Em outras palavras, é isso que o texto está dizendo, né? Para mim, se o pai estiver morto ou não, eu não tenho pai, entende? É como se dissesse, eu não tenho pai, eu sou Deus.
É o que o jardim diz. Você será como Deus. Eu sou Deus de mim mesmo. Sirvam a mim, eu quero ser servido e eu sou Deus. E quando não me serve, eu me aborreço. Quando me conflita comigo, eu fico aborrecido e quero te perseguir, porque eu sou um Deus. Se fosse só um, seria um problema gigantesco, né? Mas são vários deuses, né? Como é que resolve isso, Alexandre? São vários deuses. Se fosse um, mas são vários, e agora todo mundo quer ser servido. Como é que vai resolver isso? É na violência? Não é assim que consegue os conflitos? Então eu preciso me separar de você. Eu preciso que você esteja longe de mim. Que aí eu não consigo, não preciso conviver com você, já que eu sou um Deus e você não quer submeter as minhas exigências, vontades. Esse é o problema. O drama está aí. E aí esses filhos assim, eu não tenho pai, eu sou órfão. Aí vem essa teoria, aí o pessoal está na Terra, aí está na existência aqui, está na Terra, e eu sim, quem é o seu pai? Aí fica discussões filosóficas. De onde você veio? Qual a sua origem? Para onde você vai? Não é assim? E aí? E o que isso está resultando? Estão tentando. Tá, mas... E aí, Deus, sabendo disso, o que ele faz? Não, ele é um pai amoroso. O seu silêncio da sua graça é uma graça silenciosa, uma graça que não reivindicou nada, ele não jogou nada na cara do filho. A parábola você percebe que ele abraçou o filho, você percebe que ele não imputa nada aos homens, ele fica num silêncio profundo, e muitos disse-me disse acerca de Deus, muito se falou ao longo da história de Deus. Você já viu Deus se defendendo? Em algum lugar? Tem uns 2 ou 3 que defenderam Deus, 10, uns 15 na história, eles falam defender Deus. Deus pediu, mas sentindo a obrigação de defender Deus. Agora, Deus precisa de defesa? Vocês acham que Deus precisa de uma defesa? Bom advogado, assim, um cara tipo a Líbia, assim, um bom advogado, né, Líbia? Né? Precisa, assim, para defender? Fala assim, vamos no tribunal defender Deus. Jó falou assim, vamos fazer um tribunal com você. Vamos fazer um tribunal, coloca você no tribunal. Jó falou, tentou, foi? Vamos ter um tribunal. E aí? Mas qual é o sentido que Deus está precisando se defender? Os apologetas de Deus, cadê vocês? Deus está precisando se defender. Não, Deus não está precisando se defender, querido. O silêncio de Deus é um silêncio proposital. No silêncio te dá uma oportunidade, é um silêncio longânimo, te dá uma oportunidade de você refletir, de demover-se da sua própria loucura. O sábio, ele não responde o tolo. Porque tem hora que você responder o tolo, isso não vai trazer nenhum proveito algum para o próprio tolo. Quando, na verdade, o sábio, ele quer o bem do tolo, e o tolo não sabe disso. Então, o silêncio, muitas vezes, é o melhor que você faz. O silêncio da graça. Deus não disse nada, ele só falou, ele fez uma promessa, ó, o meu filho virá aí. Meu filho vai se tornar homem, e vocês vão ver o que é quem eu sou. Ele será o Salvador. Ele vai libertar vocês dos pecados, meus filhos. Mas, enquanto isso, esperem na promessa. Vão mandar vários profetas, patriarcas. Eles, de algum modo, ainda com a imaturidade da compreensão deles, nas sombras de figuras, vão dizer alguma coisa acerca disso. Mas procurem entender, procurem confiar, esperem. E aí, quando vem o filho, queridos, e aqui eu estou caminhando para a parte final. Quando vem o filho começa dizendo, os irmãos lembram o que ele fala? Ele falou, o reino de Deus é chegado. Como assim é chegado? Ele está em vós e eu sou o reino de Deus. Eu estou aqui e ele está em você. E como é isto? É isso. Eu vim comunicar, da parte de Deus, esse reino que está em você, para que você conheça esse reino. Para que você perceba, porque ele está escondido como uma pérola, que você não tem dado valor. A vida que vocês tanto cantam, seus poetas, seus profetas cantam, falam, essa vida é a vida eterna, é o meu Pai. Vocês cantam sem saber quem Ele é. Vocês fazem estátuas ao Deus do desconhecido, não sabem quem são. Mas Ele é o meu Pai. Mas Ele não é somente o meu Pai.
Não é como os judeus compreenderam, ele é o meu pai, porque os judeus entenderam o seguinte, ele é o meu pai exclusivo, os outros não são filhos, eles simplesmente vão, não sei para onde, eles são sem Deus. Que haja vingança, que haja sangue sobre eles, que os inimigos são colocados na bandeja à cabeça deles. Não eram salmos precatórios? Essa era a visão deles acerca dos inimigos. A ponto que Jesus fala assim, quando vocês forem orar, vocês devem orar assim, Pai Nosso. Jesus falava, meu pai? Falava. No Getsemane ele falou, meu pai. Paizinho. Mas ele falava, olha, vocês devem aprender assim. Sabe por que vocês devem aprender assim? Porque vocês têm um problema. Vocês não conseguem enxergar o pai como pai e o irmão como irmão. Isso é tão verdade, queridos, que tem um texto, o irmão pode colocar na tela aí, que vai falar sobre isso, do amor incondicional. Mateus 5, 43 ao 48. Os irmãos acompanharem. Olha o problema que tinha de compreensão, de coração. E aqui eu entro para a necessidade que nós temos, a identificação do filho com o pai. A gente precisa se identificar com o nosso pai, queridos. Olha Jesus no Sermão do Monte, ele está falando sobre as características do reino de Deus. Você é um cristão e você precisa atentar isso. Essas são as características de um cristão. Ele diz assim, ouviste o que foi dito, vocês ouviram, há muito dizendo. Lembra o silêncio de Deus? No silêncio de Deus falaram tanta coisa. Embora tenha profeta, embora tenha isso, falaram tanta coisa. Mas está aqui. Eu sou o próprio Deus e vim falar para vocês. Amarás o teu próximo. Está na vossa lei. Ele dizia na vossa lei, mas na verdade está na nossa lei. Mas ele diz na vossa lei. Ele falava assim porque era para dizer assim, olha, vocês fizeram uma interpretação particular de vocês aí, mas tem a lei que foi dada. Mas ali, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Sabe como o judeu entendia isso? Ele lia lá Levítico 19, acho que é 19, 18, que fala assim, amarás o teu próximo, está escrito, Jesus está reproduzindo o que está lá na lei. Só que na cabeça do judeu é o seguinte, amarás o teu próximo. E aí? E o inimigo? Ele ficava pensando, e o inimigo? Que na cabeça dele, o próximo era quem? Era o povo judeu, era a sua comunidade, era alguma coisa ali que ele entendia ali naquele ciclo dele. Então, amarás o meu próximo, entendi, amém. E os inimigos? E os zebuseus, aquela galera lá, como é que a gente faz com ele? Ele não é meu próximo. Na cabeça do judeu, ele não é meu próximo. E aí, o que eles pensavam? Eles criaram, odiarás o teu próximo, eles criaram essa ideia. Odiarás o teu próximo. Não está escrito em lugar nenhum isso aí no Antigo Testamento, eles simplesmente criaram, odiarás o teu próximo. É o que Jesus fala para não acrescentar, nem retirar nada do que está ali, eles acrescentaram. E aí Jesus, sabendo disso, ele quer ensinar. E tem um doutor da lei, inclusive isso era um problema para eles, que o doutor da lei, não sei se vocês lembram, no episódio de Lucas capítulo 10, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o doutor da lei, um escriba, um estudioso, o rapaz ele fala bem assim para Jesus, olha, quem é o meu próximo? Ele faz a pergunta. Por quê? Porque na cabeça deles, o próximo era isso aqui, então ele quer criar um problema com Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, quem é o próximo? Resumindo, o próximo é aquele que você pode alcançar. Esse é o seu próximo. Tanto que na parábola ele coloca o quê? Um samaritano socorrendo um judeu. E aí, quando você vê isso, ele fala assim, olha, o amor não tem seletividade. O amor é incondicional. O amor não olha aquele que é amado. Jesus está dizendo na parábola do bom samaritano, está dizendo o seguinte, olha, o bom samaritano, ele não viu se o outro tinha uma rivalidade, se o judeu tinha uma rivalidade com o povo dele, ele simplesmente amou aquele que era o seu próximo. O amor não tem estratificação, tire isso da sua cabeça, o amor não enxerga estratificação, é homem, é mulher, é isso, é aquilo, é negro, é branco, não, o amor, ele vê o ser humano, o próximo, o amor, ele simplesmente se dá ao outro, ele não pergunta nada, não tem nenhum requisito para o outro,
não tem exigência alguma. Deus nunca exigiu nada para te amar. E Ele te ama. E você tem muitos problemas. E você tem muitas crises com o seu pai. Mas crises com o pai se resolve aonde? Fora de casa ou dentro de casa, gente? O que vocês acham? Dentro de casa. E você está no ambiente do reino de Deus para resolver as suas crises. O pai está aí. Mas continua o texto. Olha o que diz o texto. Pode passar, irmão. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E esse padrão é um padrão simples, irmãos. Ele está dizendo que o filho que se identifica com o pai, que se aproxima do pai, ele vai se tornando o quê? Semelhante ao pai. Ele fala a vocês, mais à frente vai falar assim, para que vocês se tornem filhos de Deus. Se tornar é se identificar com o seu pai. Você de algum modo precisa experimentar a virtude do pai. Você tem que expressar o caráter do pai, as virtudes do pai. E o pai ama sim, incondicionalmente. E Jesus está falando, e Jesus fala assim, orar pelo que persegue. E ele simplesmente, quando ele estava na cruz, o que ele disse aos seus perseguidores? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles estão embriagados com a ignorância. Eles simplesmente não podem perceber que aqui está sendo crucificado o Senhor da glória. Se eles soubessem, eles na verdade, como diz o apóstolo Paulo, se eles soubessem ali, o que eles teriam estar fazendo? Eles deviam estar prostrados diante do Rei da glória. Não intentaram matar o Rei da glória. Mas essa é a loucura. É a loucura que nós fazemos a cada dia. Nós temos um pai tão amoroso, que sabe dar muito boas coisas. O pai que é mau aqui da terra sabe dar boas coisas. Agora você pode comparar isso com Deus. Deus é incomparável. Um pai provedor, um pai amoroso. E muitas vezes nós o quê? Nós desprezamos os conselhos e a vontade de Deus. Do nosso pai, que nos conhece e sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. E aí, nesse trecho, pode continuar, queridos. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons. Olha o fundamento dele. Deus dá a chuva a todos. Deus não pergunta para quem que Ele vai dar a chuva ou o sol. Ele simplesmente se doa e a sua graça é de maneira graciosa. É uma graça incondicional, um amor incondicional. Continua, querido. Aí ele diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Olha o que ele está dizendo. E Jesus está falando, olha, você ama o seu ente, você ama o seu círculo, o publicano também ama o seu filho, ama a sua mãe, ele ama tudo isso aí. Que padrão mais elevado é esse de amor? Nenhum. Mas quando ele fala lá em cima que o padrão é esse, amar o inimigo, orar pelo que persegue, ele está falando o padrão do reino de Deus é um padrão mais alto. Sabe aquele coletor de impostos, aquele publicano que vocês dizem que são pecadores, que devem ir para o lago de fogo? Sabem eles? Jesus está falando o seguinte, sabe aquele lá? É aquele que ele participa do sistema tributário romano, ele simplesmente ele foi indicado ali para coletar, e aí ele, de repente ele vai e pega um outro. O que eles faziam? Eles pegavam, aí tinha um intermediador que recebia, cada um tinha uma comissão. Você imagina cada um recebendo uma comissão para entregar o tributo a Roma. Isso aí era um problema. Ele deveria ter muita propina, muita grana, o cara recebendo grana a mais. Como diria Zaqueu, né? Zaqueu foi um cara lá que vocês sabem da história de Zaqueu. Então, e aí? Era muita coisa rolando. Aí se eu te pergunto, quando um judeu se tornava um desses intermediadores, você acha que ele era amado pelo seu povo? Pelos seus irmãos? Você está vendo o que Jesus está falando? O teor da... Esse cara era muito odiado. Ele era um traidor. Que ele oprimia o seu povo e ainda trabalhando para Roma, que escravizava o seu povo. Ele fala, esse aí que você tem que amar. Imagina ele falando isso. Tem que amar esse aí?
o que me persegue, o que cobra imposto injusto, que ganha, para ele ganhar um pouco a mais, ele pega um intermediador que cobra um pouco a mais, esse eu tenho que amar. Jesus, não me parece uma coisa razoável isso. Não estou entendendo isso. Tenho que amar esse homem. Não só amar, você tem que orar por ele também. Não é só assim, se ele estiver aqui, você fazer um mal contra ele. Não. Se ele tiver fome, como diz a Paulo, você tem que dar de comer para ele. Nossa, mas é isso mesmo, Jesus? Mas não faz sentido. Aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, não faz sentido, querido, você dizer isso, que é o seguinte, Deus, Ele está dando chuva e sol para todo mundo. Ele está abençoando todo mundo. O Pai Celestial, Ele abençoa todos, inclusive você. Então, todo mundo é abençoado pelo Pai. Não faz sentido o Pai continuar dando chuva e sol para nós. É isso que não faz sentido. É isso que você deve refletir. Por que Ele dá chuva e sol para nós? É isso que você tinha que pensar. Mas se Ele dá, você reclama que recebe o sol e a chuva? Você já viu alguém reclamando? Por que faz sentido para você receber sol e chuva? É porque você acha que você é bom demais. E que Deus não é tão bom. Há uma inversão. Aquele que se dá a todos, que abençoa todos, que não exige nada de todos, que não escraviza a todos, que não extorque a todos. Tudo isso é feito em nome de Deus. Tudo que eu estou falando você pega e pode ir ao contrário. Percebeu? A religião faz tudo isso em nome de Deus. O Deus que faz tudo isso, queridos, Ele deveria ser o mais amado de tudo que você pode pensar ou não. Mas se Ele não é amado, queridos, é porque tem um problema aqui. A visão acerca de Deus está deturpada. E a visão de si mesmo também. Aí os homens que são maus, eles se enxergam bons e colocam Deus como mal. Aí fazem imagem de Deus mal. Quando, na verdade, o que Deus quer é santificar o seu nome. E a primeira coisa que ele começa para dizer isso, Jesus, quando ele fala assim, olha, primeiro vocês têm que tirar esse problema de não proximidade, vocês têm que se aproximar. Primeiro você tem que entender que Ele é o vosso Pai. Ele é o nosso Pai. Se vocês não compreenderem isso, queridos, nenhum relacionamento fará sentido. Nada poderá acontecer. Se você não enxergar que Deus é seu Pai, se você não se aproximar de Deus, seu Pai, você não pode ver o seu próximo como seu irmão. Você não vai ver a sua comunidade como seu irmão. Você não vai ver ninguém ao seu lado como alguém que deve receber o amor incondicional, como o Pai dá. Para você amar incondicionalmente, você precisa se identificar com o Pai. Você precisa alinhar sua consciência com a do Pai. E o Pai deu o Evangelho como o remédio para que você tome como amargo, que faça descer no seu coração. E, queridos, no drama da existência humana, no ponto mais alto, difícil, mesmo nesse, eu estou encerrando, você lembra de Jesus no jardim? O exemplo de Jesus eu acho que é o mais dramático de todos que você pode pensar do que aconteceria com ele logo em seguida numa cruz. Não é só morrer numa cruz, mas muitos morreram numa cruz. Mas pense, Jesus estava morrendo como o mais injustiçado de todos, você pode pensar. O homem mais justo não merecia nada disso. Quando ele está ali no Getsemane pedindo para os discípulos para orar com ele, os discípulos fraquejando, não conseguiam orar, mais dormiam do que ficavam acordados. Jesus estava ali, suando gotas de sangue, e ele falava, Pai. Ele, mesmo no momento mais difícil, ele lembrou do Pai. Lembre-se disso. Você não é órfão, você tem um Pai, e no momento mais difícil, quando o seu lado, olha, os discípulos não estavam conseguindo orar com ele. Os discípulos ali seriam uma espécie do braço do Pai, porque o Pai age por meio de todos. Todos. Aquele lá que você vê no trabalho, que você acha assim, ele age por meio dele, em seu favor. Seja grato ao Pai e seja grato ao próximo sempre, porque Deus usa todos. Todos. Você está aqui,
por causa da mão divina e por causa dos braços de Deus usados por várias pessoas que você às vezes nem pôde agradecer. Então, os discípulos eram para estar cooperando com Cristo na sua aflição, mas o que eles não conseguiam mal ficar em pé de fraqueza, dormindo. No momento mais dramático, eles estão dormindo. E aí Jesus, ele começa a orar, vocês conhecem a história. Suando gotas de sangue, ele fala, Abba, Pai. 3 vezes ele repete, se for possível passar esse cálice de mim, você passa, mas contudo seja feita a sua vontade. E nesse drama, ele lembrando que tem um pai, no momento mais feliz, ele dava graça ao pai. Quando ele estava comendo, quando os anjos vieram alimentar, quando ele estava na roda com os amigos, quando ele estava lá na mesa dos publicanos, quando ele estava com os discípulos, no momento compartilhando o evangelho feliz, ele estava falando o quê? Graças te dou, ó Pai. Ele sempre levava do Pai. E no momento dramático, ele se lembrou do Pai. Então, nunca se esqueça do Pai. Ainda que aqueles que deveriam dar o braço fraquejarem na caminhada, lembre-se do Pai. Fale com o Pai. E, como diz Jesus, feche a porta do seu quarto. Ou melhor, no íntimo do seu coração, no privativo ali, você fale com Deus. Porque você tem que lançar suas ansiedades, lançar as suas petições diante de Deus, mas não somente isso, a alma precisa falar, a alma precisa socializar, ela precisa verbalizar. E você, falando com Deus, alivia a sua alma. Deus, ele não tem nenhuma palavra inaudita para ele não precisa que você fale alguma coisa que ele não saiba, não é isso. A oração não é necessidade de Deus, é sua. Você precisa aliviar a sua alma com Deus, que vem em secreto. E a recompensa será, sabe o quê? Ele mesmo se dando a você. E sendo como paz, como alívio, como bálsamo, como amor, como graça. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Ele seja louvado.